Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no DP Channel, no nosso Giro, a segunda edição, né, do Giro que está indo ao ar toda quinta-feira. Estou aqui ao lado de Rodrigo Seixas para falar bastante sobre o Red Bull Bragantino, até porque tem estreia do Campeonato Paulista já nesta quinta-feira contra o Mirassol. Então falaremos bastante sobre o time do Bragantino em si, para você também que está assistindo depois da partida contra o Mirassol, mas é como se fosse um pré-jogo nessa quinta-feira aqui para falarmos deste Luta Bruta e do Campeonato Paulista em si. Rodrigo, grande abraço, prazer tê-lo em mais um vídeo aqui no evento. Diego, abraço a todo mundo que está ouvindo aí. Hoje vamos falar aqui do que aconteceu nessa última semana, né? A gente gravou o primeiro meio que falando sobre a pré-temporada, agora vamos falar mais sobre o Paulista, sobre essa estreia, pega o Mirassol com adversário difícil, e que o Bragantino já enfrentou algumas vezes, mas dessa vez o time está um pouco diferente. A gente vai comentar aqui um pouco sobre como vai ser essa estreia e quem pode ou não jogar no Bragantino, já que a gente tem também a lista de quem foi relacionado para o jogo. Tá certo, né? E vamos falar bastante sobre o Bragantino nesse Campeonato Paulista. O Bragantino que tem em seu grupo o Santos, o Santo André e também a Ponte Preta, e não joga contra esses clubes, né? Joga contra os times do outros grupos por conta aí da tabela e do regulamento também do Campeonato Paulista da Federação. Bom, como o Rodrigo disse, o Bragantino já definiu, né, os relacionados que já fizeram a viagem, né, após o almoço desta quarta-feira para Mirassol, uma viagem um pouco longa aí de 4h30, né? Mirassol, apesar de ainda ser no estado de São Paulo, às vezes é até mais distante do que outras localidades fora do estado, mas o Bragantino acabou definindo os relacionados já com a nova numeração também da temporada, né? O que é legal também para atualizarmos aqui. Bom, dessa lista que eu vou passar agora, 4 jogadores tiveram seus números alterados, né? Que já eram da última temporada. O César Aidar, o Jean Hurtado, o Miguel e também o Luan Cândido. Mas temos mais uma mudança, né, Rodrigo? Que é do Bruninho, que não está nessa lista de relacionados, porque assim como o Arthur está com Covid-19, o Arthur mantém a camisa 7, o Bruninho vai jogar com a 29. O Bruninho vai jogar com 29, ele era o 36, agora o 36 é o Luan Cândido. Tá certo, então. Bom, o Bragantino relacionou o Júlio César, que mantém a 1, Léo Ortiz 3, César Aidar 4, o Jadson Silva 5, o Alejandro 9, o Elinho 11, o Michael Clayton 12, o Aderlan 13, o Fabrício Bruno 14, Eric Ramírez 16, 17 para o Jean Hurtado, o Clayton joga com a 18, o Bruno Tubarão com a 20, Natan 21, Leandrinho 22, o Prached 25, o Miguel agora é 30, o Guilherme 31, o Gabriel Novaes 35, o Luan Cândido 36 e o Luciano 43. E quem não está aqui, né, e até um questionamento a se fazer ao clube, é o Everson, mas ele mantém a sua numeração. O Everson, lateral esquerdo, não foi relacionado por opção mesmo do técnico Maurício Barbieri, até acompanhando os últimos treinamentos do Bragantino, né? O Guilherme participou mais ali nos treinamentos, juntamente ao Luan Cândido, do que propriamente o Everton. Alguns jogadores estão fora dessa lista de relacionados, como, por exemplo, os contratados Hurtado, o José Hurtado, o Sorriso e o Johan. E nós pensávamos até, né, Rodrigo, que o Johan poderia ser o camisa 10 desse time do Bragantino, pelas características, né? Ele é um 10 de ofício, falando sobre a função a qual ele empenha dentro de campo, mas o Johan será a 19, então não é o camisa 10, Rodrigo Seixas, o Johan, pelo menos na numeração. Eu acho que ele podia ser até outra numeração, que ele podia ser o 14, né? Já que ele é o Johan, né? Podia aproveitar o número do Cruyff, ser o 14, mas não, o 14 é o Fabrício Bruno e ele também não é a 10. A 10 está vaga desde que o Claudinho saiu. Então o Bragantino não está querendo botar 10 em ninguém, não. Não está conseguindo colocar. E outra camisa também que é mais tradicional de times é a 6, que também está vaga. A 6 era do Edmar. Então isso pode indicar também que o Bragantino ainda vai atrás de um lateral esquerdo para poder trazer para o elenco, né? Já que o certo talvez fosse, sei lá, o Luan Cândido assumir a 6 ou algum outro lateral que já tem, mas não, então tem uma chance aí do Bragantino talvez tentar trazer um lateral para ser esse 6 aí desse elenco. Eu acho que o lateral esquerdo é a posição realmente que o Bragantino está precisando. Alguns falam sobre centroavante, mas tem o Ítalo, vamos falar sobre o Ítalo aqui também. Nessa partida contra o Mirassol, o titular deve ser o Alejandro. Mas ainda falando sobre ataque e numeração, o contratado Sorriso, né, que veio junto ao Juventude,
é o camisa 27 do Bragantino. Então, um sorriso é o camisa 27 do Massa Bruta. E o José Hurtado ainda não tem numeração definida. O que achou da nova numeração aí, Rodrigo Seixas? E a gente falou do Arthur, né, que mantém a 7, o Ítalo provavelmente mantém a 15, e esses jogadores que estão fora por outros problemas também que a gente vai destacar aqui. Mas e aí, Rodrigo? Essa numeração do Bragantino, algo relevante? Hoje os times de futebol já não usam mais o time de 1 a 11, né? Você olha no campo ali, tem vários jogadores que são titulares e já não usam mais as principais camisas. E você olha, sei lá, o 8, que é o Lucas Evangelista, e também não está relacionado, né? Ele joga de 8 mesmo. Agora, se pega outros jogadores, nem sempre jogam no número que tem na camisa deles, né? O Arthur é 7, até o ponta direita normalmente, mas em alguns casos você tem números diferentes aí, e o próprio time titular da última temporada tinha vários números acima do 11, como até o Júlio, o goleiro, né? O próprio Cleiton não usa um, né? Então, aí depende muito do que cada um prefere. Por exemplo, o Emiliano Martinez chegou e escolheu a 40 porque estava sobrando. Então, depende muito do que cada um pensa, mas tem jogador que gosta de estar sempre usando o mesmo número. Tá certo. Bom, o Emiliano Martinez, com dores no pé direito, ele fica treinando, né, tratando aqui em Bragança Paulista e não viaja também para esse jogo contra o Mirassol, como destacamos entre os relacionados. Você falou dele, eu lembrei. Outro que está ainda em transição, continua treinando, é o Léo Realpe, né, o zagueiro equatoriano. Ele está liberado para os treinos, mas ainda não tem condições, claro, para jogo. Diferente do Lucas Evangelista e do Raul, que continuam no departamento médico e vão continuar por um bom tempo, ainda pelo menos até essa reta final de Campeonato Paulista. Bom, o Ítalo, ele recebeu uma pancada na coxa direita durante essa semana, está com desconforto muscular na região e também não viajou. Porém, o Ítalo ainda teve mais uma questão, né, que chamou bastante atenção durante essa semana. Desde a reapresentação do time, né, onde o time acaba fazendo alguns exames preparatórios, o Ítalo teve uma pequena alteração no seu exame cardiológico. Então, ele vai passar por mais um exame, vai refazer junto ao departamento médico para o clube ter certeza. Mas o que me passaram, até de maneira bem clara, é que não há motivos para uma preocupação maior, né? Esse novo exame é mais por uma questão de precaução do que propriamente preocupação. Ele deve voltar a treinar normalmente já depois dessa partida contra o Mirassol. Essa alteração ocorreu, foi coisa bem simples e ele deve ser liberado na semana que vem, mas o DM achou aí por bem repetir para não ter nenhuma dúvida final. Mas chama atenção, e até fora do ar nós conversávamos, né, Rodrigo? Até porque a gente lembra desse caso bem recente da Agüero, né? Então, é sempre um caso importante para ficar de olho, né? Tem o caso do Eriksen também, que do nada parou ali no meio do campo, né? O cara tá voltando a jogar, tá tentando se recuperar para jogar até uma Copa do Mundo que vai ter esse ano, mas é um caso sempre que gera muita atenção e tem que tomar cuidado, né? Até por ser começo de temporada, tudo, eles acabam fazendo um pouco mais de exame do que durante o período de jogos, né? Então, acho que por conta disso também acabaram fazendo mais testes e acabaram descobrindo isso daí. Então, acho que é um protocolo até meio que normal, assim, se repetir depois para ver, né? Porque, assim, não dá para você correr um risco desnecessário nesses casos, que é, assim, sempre muito perigoso. Tá certo, então. Bom, então essas são as informações do Bragantino. Quanto a elenco, ainda não falamos, é claro, a gente falou um pouco por cima, mas tanto o Arthur quanto o Bruninho, já explicamos questão de numeração, mas eles se recuperam da Covid-19. Ambos voltaram a treinar separadamente do grupo durante essa semana. Então, como eles não realizaram todos os treinos e ainda estão se recuperando, né, totalmente da Covid-19, eles seguem também essa preparação à parte no CT HWT Esportes aqui em Bragança Paulista e ainda estão fora. Bom, daqui a pouco eu vou trazer toda a lista de inscritos, né, do Campeonato Paulista, que eu até consegui apurar por aqui, mas tendo em base, Rodrigo, esses jogadores que mencionamos, que foram relacionados e que vão jogar contra o Mirassol, já dá para traçarmos aí os primeiros 11 iniciais aí de 2022 do Bragantino, né? Dá, e eu acho que se o Barbieri não quiser fazer algum teste, alguma coisa, acho que fica até bem claro quem vai jogar e como deve ser o time em campo, né? O Barbieri não é um técnico que busca mudar tanto, mas se for o primeiro jogo da temporada, depois de um tempo de treinamento, ele pode tentar alguma coisa nova.
mas nem tanto, porque os novos contratados ainda não podem jogar e ainda tem um outro machucado, né? Tem a questão do Coelho ainda que não está resolvida, então hoje o Bragantino até trata ele como um jogador que não é do clube, né? Porque ele estava emprestado, agora não está mais, o Bragantino vai ter que comprar ele, né? Tem que contratar ele, então são essas questões, mas acho que o time não deve ter novidades, assim, deve ser um time muito diferente do que a gente costuma ver. Tá certo, então. Bom, um provável Bragantino para essa partida contra o Mirassol tem o Cleiton no gol, o Aderlan pela direita, isso por base dos relacionados e que pudemos observar também, a gente não está presencialmente nos treinamentos, mas o clube acabou divulgando algumas imagens que deu para ver ali pela distribuição de colete, pelas atividades, o que o Barbieri pode fazer nesse Bragantino para essa primeira partida. Cleiton, goleiro, o Aderlan na direita, é porque o José Hurtado não foi relacionado ainda, Ortiz e Fabrício Bruno, a dupla de zagas, e na esquerda o Luan Cândido. E nesse primeiro momento é o cara da lateral esquerda, o Bragantino ainda não anunciou nenhum outro lateral esquerdo. Chegamos até a mencionar aqui a situação do Bernardo Júnior, que é do Salzburg e está se recuperando de uma cirurgia no joelho aqui em Bragança Paulista com o Bragantino. Jadson Silva deve atuar como primeiro volante, como segundo Eric Ramírez, e o Praxedes deve continuar sendo esse homem do meio campo, né, na função ali de camisa 10. O Elinho, aberto pela direita, provavelmente o Tubarão, aberto pelo lado esquerdo, não sei o que o Rodrigo acha, e o Alejandro, pode ser o centroavante dessa equipe, começando como titular aí o Alejandro, que eu acho que o clube ainda acredita bastante, né, no potencial que todos nós sabemos que o Alejandro tem, mas que ainda não conseguiu desempenhar isso em sequência no Bragantino. Acha que é por aí, Rodrigo, ou vê alguma outra alternativa aí do PBR? Acho que só tem outras duas alternativas, que é o Novaes poder jogar aberto do lado, onde talvez jogue o Tubarão, e o Hurtado seu centroavante. Acho que fora isso, eu não vejo outra escalação. Acho que ele deve usar esse time aí mesmo, porque, sei lá, os outros jogadores que ele poderia colocar não estão à disposição para esse jogo. Então, acho que no time deve ser esse. Uma coisa que também fica em dúvida é quem é hoje o reserva do Luan Cândido, né? Porque o Bragantino não trouxe lateral e o Everson não foi relacionado e tem o Guilherme também, né? Então a gente fica em dúvida para saber quem vai ser o cara mais usado como o segundo lateral esquerdo, já que na temporada passada o Luan Cândido se machucou várias vezes. Então o Luan Cândido é um cara que às vezes se machuca até quando não tem, até por falta de sorte, né? Que ele machucou o rosto, machuca várias questões. Então eu acho que ele é um cara que às vezes tem esse problema no time por causa dessas lesões que ele tem seguidamente. Então, o Bragantino talvez precise pensar em quem vai ser o reserva dele ou trazer um outro jogador para ser o reserva. Tá certo, eu acho que o Bragantino realmente precisa pensar, mas neste primeiro momento parece ser o Guilherme, né? Nos treinamentos, o Luan Cândido atuava em um time e no outro o Guilherme. Então, por esse modo simples de enxergar, o Guilherme é o reserva hoje, o primeiro do Luan Cândido em si. Bom, acho que já dá para a gente fazer uma projeção também, né, do que esperar para essa primeira partida contra o Mirassol, do interminável Camilo e o Ryan, que foi zagueiro do Bragantino também, alguns outros jogadores conhecidos, mas e aí, Rodrigo, o que você acha dessa primeira partida, a estreia do Bragantino nessa quinta-feira, 8 da noite, lá em Mirassol, contra a equipe local? O time do Mirassol é dirigido pelo Eduardo Batista. Eduardo Batista, que foi até emprestado para o Remo no final da última temporada, ele fez últimos jogos do Remo, que era até do Felipe Conceição, mas daí o Remo não estava bem, o Remo acabou caindo, mesmo com o Eduardo Batista, e daí ele voltou, né? Tá no Mirassol, eles foram campeões da Série D em 2021, a temporada 2020, mas eu acho que eles terminaram em 2021. E depois disso ele tem tido bons trabalhos, mas o time dele mudou muito. Se você for ver o time que jogou com o Bragantino no ano passado, naquela fase da Copa do Brasil, o time todo mudou. Você só vai poder repetir 4 jogadores que jogaram aquele dia, que é o caso do Neto Moro, Rafael Silva, que até voltou agora, o Fabrício e o Luiz Oyama, que era aquele jogador que era do Corinthians. Além deles, tem o próprio Camilo, né, que o Diego falou, e o principal, acho que novidade, talvez, que eles tenham são os jogadores da Copinha, né, porque o Mirassol fez uma ótima Copinha, chegou até as quartas de final, só perdeu para o Santos e ainda foi nos pênaltis. Então, tem vários jogadores interessantes da Copinha, e eles até subiram 9 jogadores da Copinha para jogar no time principal no Campeonato Paulista. E acho que o principal deles acaba sendo o
o Du Fernandes, que era o jogador que é meio-campista que tem uma construção de jogo muito boa e que foi destaque da Copinha. Acho que, para quem viu a Copinha, é um dos destaques até fora, não só no Mirassol, acho que de toda a Copinha. É um jogador bem interessante, que até chegou a ser campeão já da Série D, ele já jogou no profissional, mas ele voltou para jogar a Copinha. É um cara que tem um destaque bem interessante. Então é um time complicado, semifinalista nos últimos dois campeonatos paulistas, então é um time que tem suas dificuldades, né? Principalmente por jogar em casa, num estádio que é longe e que é um bom fator para eles, né? Eles conseguem ter bons resultados lá. A última vez que o Bragantino jogou lá, perdeu, foi um jogo até bem ruim do Bragantino. Então, o Bragantino tem um adversário difícil, mas assim, é um elenco que está se remontando. O Bragantino tem um time mais preparado e há mais tempo jogando junto, então acho que por esse ponto o Bragantino tem muitas chances até de jogar bem e até de vencer o jogo. Tá certo. E bom, eu acho também, né, que o Bragantino é favorito e acho que um dos favoritos até é levar esse título, né, brigando ali com o Corinthians. O Palmeiras talvez esteja mais focado em outras competições, né, nesse primeiro momento, apesar de ter um dos melhores, para não falar o melhor time da competição, né, do Campeonato Paulista. E essa incógnita aí do São Paulo, principalmente, né, como vai se comportar com esses novos reforços aí, então, Patrick, Rafinha, enfim, com a manutenção também do Rogério Ceni. Mas voltando ao tema do que eu disse que iria trazer a lista dos inscritos, é basicamente jogadores que foram aí relacionados, né? O Adelão, o Alejandro, o Arthur, o Praxedes, o Barão, o Cleiton, o Eric Ramírez, o Fabrício, o Gabriel Novaes, o Fabrício Bruno, o Gabriel Novaes, o Elinho, o Johan, o Jadson Silva, o Jean Hurtado, o Júlio César, o Leandrinho, o Léo Ortiz, o Luciano, né, de 18 anos, garoto da base também, o Michael Clayton, inclusive não está, né, nessa primeira lista de relacionados para o jogo desta quinta-feira contra o Mirassol. O Michael Clayton, o Miguel, o Natan, o Bruninho, o César Aidar, o Guilherme, o Gustavo Reis, que eu acho que é goleiro, né, se não me engano, e o Léo Real e o Luan Cândido. E o Gustavo Reis é goleiro, realmente. Então, alguns jogadores não estão ainda inscritos na competição. A gente nota aqui a ausência do José Hurtado, do lateral direito, e também do Sorriso, ambos os jogadores recém-contratados aí pelo Bragantino, mas acho que deve acontecer muito em breve, né? Claro que não estaria Sorriso aqui na lista, porque está pelo nome, mas o nome dele é Marcos Vinícius. Então, o Bragantino, por enquanto, com essa lista aí de inscritos, Rodrigo, no Campeonato Paulista. Tem mais alguns, que nem o próprio Lucão, que era o goleiro do Vasco, que acho que deve entrar na lista. Esse Gustavo tem só 16 anos, não deve ser usado, né? Então deve entrar o próprio Lucão, né? E mais um outro jogador que o Bragantino talvez esteja pensando em contratar. Mas eu acho que o Bragantino, que até inclusive foi o clube da América do Sul que mais contratou, mais gastou em transferências no ano de 2021. Nenhum outro time na América do Sul gastou tanto em transferências como o Bragantino. Então, o Bragantino é um clube que a gente sabe que se precisar contratar e precisar gastar, ele gasta. Mas até agora trouxe só 3 jogadores novos, apesar de ter comprado jogadores que já faziam parte do clube, como o caso do Elinho, Natan e outros jogadores. E acho que são 3 posições que o Bragantino enxergava, em alguns casos até possibilidades de mercado. O Johan, no caso, acho que é o cara que eles mais apostam, até por ter uma idade acima, é um cara que eles imaginam que vai chegar a esse titular, que eu não vejo outra coisa, assim, no caso dele, ainda mais por ele ser essa exceção, né? Jogador de 28 anos. Assim como na Olimpíadas, né? Os times chamam os caras de 22, 23 anos, né? E os jogadores acima normalmente são titulares, né? Os jogadores acima da idade, né? São os caras que eles chamam para resolver os problemas. Então, acho que o caso do Johan é mais ou menos esse. Mas fora isso, acho que o time vai se remontar durante a temporada também, porque algumas das contratações mais caras do Bragantino vieram depois, né, mais para o meio da temporada. E além disso, o Bragantino pode perder jogadores, como tem a história do Arthur tá indo para o Leipzig no meio do ano, tem um outro jogador que pode acabar recebendo proposta e sair, né, o Bragantino talvez acabe indo atrás de um outro jogador. É verdade, né? Bom, falando sobre o Johan em si, né, que não vai jogar essa primeira partida, mas já está inscrito no Campeonato Paulista, ele disse que desde que chegou, a opção do clube mesmo, né, era que ele pegasse um ritmo físico, até se alinhasse ali junto às ideias do Barbieri, da própria equipe.
Mas isso, segundo o próprio Johan, né, conversei com ele nessa última terça-feira, aconteceu de maneira bem rápida e ele está se sentindo muito bem fisicamente. Então é bem provável que já nos próximos jogos do Bragantino no Campeonato Paulista, o Johan já comece a ter alguns minutos ou até atuar mesmo como titular, já que nesses últimos treinamentos, com todos à disposição, o Barbieri fez alguns movimentos que foram interessantes até, né? No meio campo, por exemplo, o Jadson Silva é o titular do Bragantino ali na posição, enquanto o Raul ainda está no departamento médico. Mas em determinado momento, ele jogou com Eric Ramírez, Praxedes e Johan no meio campo, né? Esses 3 jogadores, o Praxedes voltando ali para atuar como segundo volante, o Ramírez voltando para atuar como primeiro, e o Johan jogando como meio campista central. E o legal é que o Bragantino montou um elenco forte e com possibilidades, né? Como eu falei, o Eric Ramírez é um segundo volante que já atua mais à frente e já atua também como primeiro volante, né? Em outras oportunidades. O Praxedes, mesma coisa, já atuou mais avançado, mas é segundo volante de origem. Então o Barbieri tem essas possibilidades hoje dentro do elenco. Tem o Arthur, durante essa semana no treinamento, ele atuou com o Elinho pela direita e Sorriso aberto pela esquerda. Já é um ataque muito bom, mesmo sem o craque da equipe, que é o Arthur. Ele deve ir com o Alejandro, mas ainda tem a possibilidade do Ítalo e talvez o Bragantino até continue no mercado para tentar um centroavante. E o Gonzalo, né? A gente não viu o Gonzalo em nenhuma dessas listas, ele que acabou surgindo e chamando a atenção principalmente pela estatura no último Campeonato Brasileiro, ele vai jogar a Série A2 pelo Red Bull Brasil. É uma espécie hoje aí de time B do Bragantino comandado pelo Vinícius Munhoz. Então acho que o Bragantino tem muitas possibilidades agora com esse elenco. E olha que contratou pouco, né? Para você ver que às vezes não é contratar em debandada e sim pontualmente nas posições que o Bragantino precisava. Eu acho que o Thiago Escuro e todo o scout técnico do Bragantino acabou fazendo isso de maneira bem positiva, né, Rodrigo? Isso é importante, eu acho que tem vários jogadores, principalmente do meio de campo, que jogam em várias funções. O próprio Johan mesmo já jogou de ponta na carreira, né? Eu acho que ele não vai ser usado como ponta, até porque ele tem muitos pontas no elenco, mas é um meio de campo que acaba sendo bem versátil, né? Você tem o Raul, que joga ali de primeiro volante, acho que é o principal jogador nessa posição, mas ele está machucado, então ali você pode usar o Jadson, você pode usar o próprio Emiliano Martins, que pode evoluir melhor nessa temporada, a primeira dele ainda não foi muito boa. Daí você tem também o Lucas Evangelista voltando, podendo jogar ali de 8, o Praxedes podendo jogar de 8 ou de primeiro. Você tem várias posições ali para você poder usar o time, e até dá para você pensar em um jogo em que você precisa agredir mais, você usar melhores jogadores que têm mais passe e não necessariamente velocidade. Então você faz meio de campo com Raul, Praxedes e Johan, que são jogadores que têm um passe melhor, e você não vai precisar tanto de velocidade como tem o Ramírez. Então, acho que, ou pode trocar também o Praxedes pelo Evangelista. Acho que tem uma questão também de adaptar com os adversários, né? Que o Bragantino vai enfrentar. Mas isso ficou nítido na última temporada, que em alguns momentos, o único 10, e o 10 é um cara que o Maurício Barbieri gosta muito, tanto que no Flamengo ele usava o Paquetá, usou outros jogadores em outros momentos da carreira dele. Então, ter o Johan agora faz muita diferença. E, além disso, eu queria destacar uma outra coisa do treinamento, né? O Bragantino enviou vários vídeos de treinamento, a gente não pôde acompanhar ainda, né? Ainda por conta da pandemia, a gente ainda não pode acompanhar os treinamentos, mas alguns vídeos interessantes. Teve até uma parte de um treinamento que eu compartilhei no Twitter, o pessoal achou muito interessante, muito compartilhado, que é a questão do Barbieri falando com marcação, né? Ele passa umas ideias sobre como marcar, explica um pouco mais ou menos como o jogador deve fazer numa marcação, um movimento corporal, assim. Trabalhar com bola não existe eu com esse posicionamento dar o bote com essa perna. Por que não existe? Porque eu não tenho recuperação. Se eu for dar o bote com essa perna e errar, eu tô morto, eu não pego mais o cara. Ele já foi embora até eu virar o tronco, eu não consigo mais pegar. Pra onde você quer, pô? Se eu quero que o Miguel saia pra lá, que a minha perna é melhor que eu já começo aqui, ó. Já tô pronto pra disputar a corrida com ele. Certo, não? Se eu quero o contrário, eu que empurro ele o contrário. Vai! Tudo bem, mas não fica de frente pra ele, vai! O pessoal achou aquilo muito interessante, né? Orientação até que alguns até falaram que é coisa de base, o jogador já devia saber, mas de qualquer forma é um treinamento, né? O técnico passa informações, indica questões, e até tem um outro trecho que esse eu não coloquei, mas que ele fala que o time errava um pouco demais esse tipo de jogada, e era um problema que o time tinha. Ele fala até que é uma coisa simples,
mas que muita gente erra, não só no time dele, mas no Brasil todo, né? Então, é algo que é importante treinar, é importante passar, e ele passou ali bem, né? Dava para ver. E depois tem vários outros takes, né? Dos jogadores tentando fazer essa jogada, primeiro sem bola e depois com bola. Primeiro ficava um marcador e um atacante, entre aspas, aí parecia mais futebol americano do que futebol de campo, né? Um jogador sem bola, tentando pegar a passada do outro nessa questão de posicionamento corporal, e depois o mesmo movimento com bola. Então, acho que isso é um pouco do que tem no dia a dia, algo que a gente ainda não conseguiu ver de perto, porque desde que o Barbieri passou a ser treinador, os treinos são fechados, mas é algo que deu para notar mais ou menos um pouco de como são os treinamentos, de como o Barbieri trata no dia a dia ali com os jogadores. Bom, então é isso. Acho que matamos, né, essa questão do jogo contra o Mirassol. Boa sorte ao Bragantino e também ao time do Mirassol. Que seja um bom jogo realmente, né? Uma boa estreia aí do Campeonato Paulista para o Massa Bruta nesta quinta-feira. E durante a última semana, né, final de semana, enfim, o Bragantino fez alguns anúncios importantes, como, por exemplo, a contratação em definitivo do Natan. O jogador chegou ao Massa Bruta no último ano por empréstimo, com cláusula para compra, que acabou sendo exercida pelo clube, até porque tinha alguns jogos pré-estipulados, né, que o Natan deveria jogar pelo Bragantino. Isso aconteceu até de maneira bem rápida, e a negociação toda gira em torno ali de 27 milhões, né, de reais. Já tinham sido 5 pelo empréstimo do Natan, e agora aí o Bragantino arca com mais 23 milhões, 22 milhões de reais para contratar aí esse jogador, esse zagueiro que não é titular do clube. Ele tem o Léo Ortiz e o Fabrício Bruno, né, como a sua defesa consolidada, mas o Natan aí agora assume um contrato com o Bragantino até 2026, e é muito bom jogador, né, Rodrigo? Acho que daqui a pouco ele vai se tornar titular, daqui a pouco eu digo, não necessariamente nessa temporada, mas daqui a uns anos, enfim, até porque ele é mais jovem do que o Léo Ortiz e também o Fabrício Bruno. Ele é o zagueiro canhoto que o mercado inteiro procura e muitas vezes não acha, né? Porque ele não é só canhoto. O Bragantino tem o Aidar, que também é canhoto, só que ele é canhoto e é bom, né? Ele consegue entregar muito nos jogos, ele tem uma saída de bola muito boa, recuperação, velocidade. Então, é um cara que fez bons jogos, mas ainda está um pouco abaixo, né? Do Léo Ortiz e do Fabrício Bruno, mas os dois estão dois dos principais, acho que, zagueiros do Brasil, né? Eles conseguem entregar muito bem juntos, então o Natan só por isso que também não joga, né? Ele joga quando um deles está suspenso, machucado, ou no caso do Ortiz até convocado. O Ortiz chegou a ser convocado para a seleção, e o Ortiz ainda pode acabar saindo durante a temporada, né? Ele já recebeu proposta para o México, não quis ir, até porque ele pensa em seleção brasileira, mas sei lá, se chegar um outro país ou algum outro clube, existe a possibilidade de ele sair, daí o Natan acaba assumindo naturalmente a posição dele, e acho que é isso. Mas hoje o Bragantino tem praticamente 3 zagueiros mais confiáveis, falta o quarto, que o Real e o Aidar ainda não entregaram o suficiente para ser um zagueiro mais confiável, e talvez, eu acho que o Bragantino talvez tente trazer algum outro zagueiro também durante essa temporada. Eu acredito também nessa hipótese. Acho que tanto o Aidar quanto o Léo Real ainda não conseguiram, né, desempenhar o que se esperava desses dois jogadores aqui no Brasil, aqui em Bragança. Bom, o Bragantino também anunciou a contratação do Sorriso de maneira definitiva aí, né? O Sorriso que estava jogando pela Juventude, negociação que gira em torno de 5 milhões de reais por 30% dos direitos econômicos do Sorriso. O Juventude mantém 30%. Ele é jovem, tem 20 anos de idade e assina contrato até dezembro de 2026. Na semana passada eu falei um pouco mais dele, mas é um ótimo jogador, super habilidoso, pode jogar. Eu não sei exatamente onde eles estão pensando, mas eu acho que ele pode jogar nas duas pontas, tanto direita quanto esquerda. Se o Arthur acabar não jogando, ele pode acabar pegando o lado do Arthur, ou ele pode acabar se acostumando mais com a esquerda, principalmente se o Coelho não ficar, né? Talvez ele seja uma boa opção para jogar do lado esquerdo do campo. Bom, já falamos bastante também do Johan, mas vale ressaltar, por conta do anúncio oficial, né, um empréstimo de uma temporada, contrato válido até o fim deste ano, porém com cláusula, né, de compra, aí, uma opção de compra do Bragantino no fim do contrato. Então, o Johan também contratado pelo Bragantino. A expectativa, né, da estreia dele, que não vai ser nesta quinta-feira, mas deve ser muito em breve. Deu para ver nos treinamentos que ele está jogando mais por dentro, que ele está com um chute afiado, ele marcou uns gols nos treinamentos, chutando tanto de direita quanto de esquerda. Tem um chute de esquerda lá que ele coloca super curva, assim, aquela jogadinha meio de FIFA. E eu comentei mais sobre ele na segunda-feira, né? Tem vídeo aqui no canal explicando
onde ele começa, por onde ele jogou, como ele gosta de jogar. Fala até sobre uma outra questão mais tática ali também com o campinho, com a análise. Então, quem quiser ver mais sobre o Johan, pode ver aqui no canal, no vídeo que eu coloquei na segunda-feira. Tá certo, então, né? O link do vídeo vai estar na descrição e também vai ter a telinha aí para você clicar no final do vídeo e acompanhar esse vídeo do RS Análise. Lembrando, né? É sempre bom lembrar que toda segunda-feira a gente tem o RS Análises, toda terça-feira a gente tem o DP Channel Podcast. Nessa semana foi com o Gaúcho, né? Técnico campeão aqui em Bragança Paulista da Copa Bragança, o amador. Ele é bem polêmico, então foi bem legal a entrevista realmente, né? Além de técnico, ele é policial, militar lá em Campinas e tudo mais. E, enfim, e na quinta-feira a gente tem o giro, né? O giro de notícias do Bragantino. E hoje foi meio que um pré-jogo aí dessa partida contra o Mirassol, até porque é muito importante, né? Essa estreia do Bragantino no Campeonato Paulista na temporada de 2022. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Gostou, Rodrigo? Acho que a gente falou bastante coisa aí desse massa bruta, né, do Bragantino. E que seja uma boa temporada, que agora é o Campeonato Paulista, mas daqui a pouquinho a Libertadores da América também. Gostei sim, e deu para falar bastante coisa do Bragantino que começa o Paulista, tentando ir um pouquinho mais longe do que foi nas duas últimas oportunidades, né? Chegar, acho que hoje o Palmeiras é o principal time do estado, mas o Palmeiras nessa questão de não se focar totalmente no Paulista, talvez acabe deixando um pouco espaço, mas também, por outro lado, é mata-mata, né? Então, talvez o Palmeiras focando só na fase de mata-mata não mude tanto essa história. O Corinthians é um time que tem um elenco muito forte, mas o Corinthians apostou praticamente todas as suas fichas nesse time. Então, o Corinthians precisa mostrar um resultado, mostrar desempenho e, principalmente, títulos já de cara, né? Porque o elenco velho e caro, eles vão ter que mostrar muita qualidade. O Paulinho já jogou ontem, teve umas boas jogadas, quase marcou gol em duas oportunidades. É um cara que pode ser uma ótima peça. O Bragantino até hoje pensa no Claudinho, né? Que o cara treinou aqui por um bom tempo, depois acabou indo para lá. E tem o caso do São Paulo e do Santos, que eu acho que é mais incógnita, né? Nos dois casos. No caso do São Paulo, ainda mais, porque é um time que contratou jogadores diferentes, e o São Paulo todo ano promete muita coisa, por mais que tenha ganhado o último Paulista, é um time que ainda não dá para apostar muita coisa. E o Santos perdeu jogadores, trouxe, sei lá, o Ricardo Goulart, trouxe ótimos jogadores também, mas não dá para ver até onde vai. A tendência é que o Santos classifique junto com o Bragantino, são os dois times de Série A do grupo, e acabem jogando numa eventual quartas de final. Bom, rapaziada, e para encerrar aqui, eu vou deixar uma dica interessante para vocês também, do Boteco do Santa. Porque vai ter agora em fevereiro a primeira domingueira com a Banda Pires. É isso mesmo, rapaziada, dia 13 de fevereiro, 11 horas da manhã, Porco no Rolê, self-service, R$50. Os pontos de venda para você que é de Bragança Paulista é na RV Outlet, do meu parceiro Fala Fina, do Rodrigo Vicente. Tem também na banca, para quem mora na Santa Luzia, na Banca da Santa, ali que fica na pracinha da igreja, da Banca do Roberto, a banca mais famosa aqui de Bragança Paulista também, lá no Lava Pés, e no próprio Boteco do Santa Luzia também, que fica no campo. Para maiores informações, entre em contato no 97-496-3740. Não perca a Banda Pires, Pagodinho e tudo mais. O flyer vai estar disponível aqui também na tela. Valeu, Rodrigo. Grande abraço. Um abraço também para os nossos acompanhantes aqui do DP Channel, os colaboradores. E não esqueçam, hein? Deixa o like aí no vídeo para ajudar a gente, se inscreve no canal e divulga para toda a galera. Valeu, é isso aí. A gente está no Instagram também, não esquece lá. A gente está colocando alguns, não diria cortes, né? Porque são Reels, né? Só 1 minuto de alguns vídeos que a gente está fazendo também. Quem quiser pode dar uma conferida lá também no Instagram. É isso, valeu. Valeu. No Instagram é DP _2 channel. Então, vai lá, segue a gente, acompanha todos os nossos vídeos. Os cortes aqui do YouTube estão todos lá no nosso Instagram. Valeu, rapaziada. Até mais. Tamo junto.